Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Você veio adorar o Rei dos Reis, amém? Aqui está o povo, parte do povo de Deus, né? Para juntos enaltecermos, engrandecermos aquele que era, que é e que há de vir, o qual estamos aguardando. Levante uma de suas mãos para o céu. Vamos falar com Deus. Pai, aqui estamos diante de Ti, nesse momento tão especial, que o Senhor preparou para nós, nesta noite, para juntos estarmos aqui reunidos e unidos em torno do Teu nome santo, para Te exaltar, para Te engrandecer, ó Deus querido, para Te dar o louvor, a honra e a glória que somente a Ti pertence. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por nossas vidas. Obrigado por cada família que está aqui representada. Obrigada, Senhor, por todos que aqui se reúnem neste momento para Te cultuar. Pai, pedimos nesse momento que nos abençoe. Venha tocar em nossos corações. Que o Teu poder, que a Tua glória venha sobre nós. Que tenhamos um momento especial nesta noite. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua graça, manifesta, Senhor, poder do alto sobre cada vida, trazendo cura, libertação, trazendo salvação, trazendo livramento. Fala conosco, Pai, fale aos nossos corações, através da Tua palavra, no nome de Jesus, nesse nome que é sobre todos os nomes, é que nós oramos e já queremos Te louvar e Te agradecer por tudo. Que assim seja. Digam amém. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Que a paz esteja em nossos corações. Amém? Vamos juntos declarar nessa noite que o inimigo está debaixo dos nossos pés. Amém? Então, se você tem alguma dúvida de como que é a coreografia, é só olhar pra gente aqui em cima, que a gente vai estar fazendo bonitinho e é só copiar. Vamos lá junto declarar que o nosso rei, ele é maravilhoso. Amém? Cadê as palmas? Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Mas eu fui no terreno do inimigo E eu tomei tudo que me roubou. Debaixo do meu pé, 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 Satanás debaixo do meu pé. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Debaixo do meu pé, 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 Satanás debaixo do meu pé. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. curou, limpou, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Curou, limpou, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez
veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada, eu fui salvo. Bem na hora eu vou louvar o seu nome, Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada, eu fui salvo. bem na hora eu vou louvar o seu nome, Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Amém, aplauda o Senhor. Louvado seja, Pai. Amém, Jesus. Engrandecido seja, Rei dos Reis. Aleluia. O de cruz, Lá na cruz, Ele se entregou por mim e por você. Fugiu como Transformou nossas emblema de vergonha e dor. Glória a Deus. Mas contemplo esta cruz, o que nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Diga que o ama. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha Santificação. Aleluia. Declare. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei
grande e excelso Deus. O Senhor traz segurança para aqueles que creem em Ti. Quando terminar aqui na terra, no céu vai continuar a festa. Aleluia. Sobre o mar, quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que tem o poder de fazer entre as águas do mar vermelho, esse caminho no meio do mar, para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória.
A todos, boa noite, paz seja convosco. Bom é estar diante do nosso Pai. Quanto você daria para estar neste lugar, desfrutando do amor dEle, da bondade dEle? O que lá fora teria melhor para você fazer? O que pode comparar este momento que você está vivendo? Nada neste mundo, nenhum lugar é mais importante ou que seja tão aprazível, tão de alegria do que este lugar. Está diante do próprio Deus, que é o nosso Pai Celestial. Levante as mãos para os céus agora e agradeça a Deus por este momento, pela bondade de Deus na nossa vida. Deus é bom, Deus tem sido maravilhoso para conosco. Então exalte o nome dEle, bendize o nome do Senhor, glorifica o nome dEle de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu ser. Senhor, nós te glorificamos, bendizemos o nome do Senhor. Pai, exaltamos o nome do Senhor, o grande Deus, o Senhor da nossa vida, o nosso Pai Celestial, que preparou para nós este momento tão especial, esta noite tão especial, um banquete tão glorioso, e o Senhor que abre os céus e que manifesta as bênçãos em nossas vidas. Meu Deus e Pai querido, Pai glorioso, contempla as necessidades dos teus filhos, contempla, Senhor, cada coração, cada vida que aqui está. Senhor, que as bênçãos possam estar sendo derramadas sobre todos, para a tua honra e para a tua glória, sejam os teus feitos em nossas vidas. Amém, Jesus, amém. Digam graças a Deus, digam obrigado, Jesus. Aplauda com alegria o Senhor, bem forte, bem bonito. Aleluia, ao nome do Senhor, graças a Deus. Os irmãos podem se assentar, queridos. Nós teremos neste momento a apresentação de crianças. E antes de nós chamarmos aqui a primeira família, a primeira criança, os pais e a família, Henrico Franchosa, logo descerá aqui com a família. Eu deixo aqui essa breve palavra, principalmente pessoas novas, novatas em nosso meio, pessoas talvez que perguntariam por que nós fazemos isto, por que nós apresentamos a criança e nós não batizamos a criança. Então a resposta é simples: nós não temos na Bíblia Sagrada nenhum lugar que é para batizar criança. Mas por que não pode batizar uma criança tão inocente, tão meiga? Exatamente por isso, porque é inocente. Até atingir a idade de escolha, ela é inocente, não precisa se batizar. Jesus, ele mesmo disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Olha bem a ordem: quem crer precisa crer primeiro. E a criança não tem a mínima condição de crer. Se ela vier a falecer enquanto criança, enquanto infantil, independente dos pais, o que sejam, até criminosos, a criança é salva, porque Deus é justo. Jamais Deus iria condenar uma criança que é inocente, que não fez suas escolhas ainda, por conta das maldades de seus pais. Ora, chega um momento que a criança vai entender o mundo. Podemos dizer com 10 anos em média, algumas crianças um pouco antes, algumas crianças talvez um pouquinho depois. Aí ela discerne o que é certo e errado, já é um junior. E na escolha que faz da vida, é justamente o que ela vai caminhar. Se os pais são conhecedores das Escrituras Sagradas, geralmente vão encaminhar esta criança, o junior, já para o caminho do ensino bíblico. Se não conhece a palavra de Deus, o ensino bíblico, vai ensinar a tradição religiosa, a religião que vem da família. E às vezes o que crê, o que faz, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro tão assim, acessível a todos nós. Se compra a Bíblia em diversos lugares hoje com a internet.
tão fácil de adquirir uma Bíblia. O preço dela, uma Bíblia simples, 10, 12, 15 reais, menos do valor de um lanche que se paga. Mas as pessoas, muitas não querem em suas casas a Bíblia. Muitas pessoas têm em suas casas, estão lá, guardadas, engavetadas, e elas não conferem aquilo que as pessoas fazem, nas práticas da religião, elas não conferem na Bíblia Sagrada, e diz amém para tudo que se fala de Deus, Bíblia e tudo mais. Preciso um dia conferir. Então, muitos que aqui estão, também andavam assim, nós andávamos desta forma, nesse mundo sem rumo nem direção, até que um dia falaram para nós da Bíblia, ensino a Bíblia, e a mensagem que Jesus mandou pregar, que é o Evangelho, quer dizer boas novas, consiste na morte e na ressurreição de Cristo. Essa mensagem tocou forte em nosso coração, e passamos a crer, independente da idade. E em seguida a crermos, nós seguimos ao segundo passo, que é o batismo nas águas, é o que a Bíblia Sagrada ensina. Apresentar criança já é uma solicitação dos pais. Nós não temos na Bíblia também uma ordem de Jesus para apresentar a criança. Nós temos em Jesus um exemplo que ele foi apresentado no templo quando criança, como costume das leis. Tinha 40 dias de vida e foi levado pelos seus pais no templo para ser apresentado. Inclusive, 2 idosos que serviam no templo, Simeão e Ana, eles tiveram a oportunidade de ter a criança nos braços e apresentar ao Senhor. Então nós estamos aqui para atender às solicitações dos pais que pedem: quero que a minha criança seja apresentada ao Senhor. E nós, num culto público como este, oramos juntos e apresentamos ao Senhor. Pedimos a cobertura, pedimos as bênçãos de Deus, isso que nós fazemos. Quer dizer, se uma criança não for apresentada enquanto criança, e mais tarde ela, crendo no Evangelho, aceitar Jesus, ir ao batismo, não ficou devendo nada, porque Jesus, a ordem dada foi esta: quem crer e for batizado. Não disse quem for apresentado no templo vai ser salvo. Conta muito o ensino dos pais na casa. Os pais são responsáveis para passar para a criança, para o filho, o ensino bíblico. Não pode jogar nas mãos da igreja, nas mãos de Deus, porque Deus colocou nas nossas mãos para nós cuidarmos. Nós temos que ter a responsabilidade de ensinar nossa criança, nosso filho, no caminho do Senhor. Ensine a criança no caminho que deve andar, até envelhecer, não se desviará dele. Deixamos aqui essa breve palavra, estamos à disposição de toda e qualquer pessoa, caso queira vir conferir conosco versículos da Bíblia, ensino, estamos inteiramente à disposição. Em pés nós cantaremos Vinde Meninos. Então a família Henrico Franchosa, por gentileza, enquanto cantamos, pode descer. Cristo reunir todas na paz.
as mãos para cá direcionadas. Vamos apresentar ao Senhor. Pai, aqui está Henrico. E louvamos de todo o nosso coração imensamente ao Senhor por esta dádiva, por este presente concedido a estes pais, a família. Engrandecido seja o Senhor pela bondade, o Senhor que tem contemplado, Pai, e com esta grande bênção. Juntos, nesta noite, com a igreja do Senhor aqui presente, nós pedimos, Pai, sobre esta criança as mais ricas bênçãos dos céus. Pedimos, Pai, a Tua proteção, Teu amparo, supre todas as necessidades. Pai, que em todo o caminhar, as Suas mãos estejam presentes. Abre os céus, que bênçãos gloriosas sejam derramadas sobre esta vida. Que o seu crescimento natural, gradativamente, tanto físico, mental, psicológico, espiritual, tudo seja, Pai, encaminhado por Ti, para a grandeza do Teu nome, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através desta vida. Quando chegar o tempo de fazer uso da razão, possa permanecer no caminho que foi ensinado e possa prosseguir avante, sendo um grande servo do Senhor, grandemente e abençoado. Pedimos para essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Família também de Isaac Santoro Moreira, pode descer enquanto cantamos. Meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos Ele conduz, ó, vinde ao Salvador. Que prazer no dia em que afinal as crianças Cristo reuniu, todas na pátria celestial, para eternal porvir. Que prazer no dia em que afinal as crianças Cristo reuniu, todas na pátria celestial, para eternal porvir. Antes de nós apresentarmos, nós temos aqui um pedido feito pela família. A criança Isaac irá passar por um procedimento, talvez cirúrgico, então conta com a oração da igreja. Antes de nós apresentarmos, vamos orar e interceder por Isaac, que ele receba as bênçãos de Deus, né? Um neném e que precisa de um atendimento de homens, mas que Deus irá dirigir. Amém. Com as mãos para cá, vamos orar. Pai, nós colocamos Isaac nas mãos do Senhor, Pai. Apresentamos diante de Ti, Pai, esta criança, pedindo, suplicando as mais ricas bênçãos dos céus. Tu és o médico dos médicos, o médico divino, que tudo pode fazer, e nós confiamos em Ti, que
que o Senhor é o Deus de milagres, o Deus do impossível, o Deus que realiza maravilhas, e que Isaac, Pai, está nas mãos do Senhor, Pai, que os médicos certamente estarão colocando as mãos sobre esta criança, sobretudo as tuas mãos também estarão colocadas, Pai, na vida de Isaac, para que tudo possa proceder de forma maravilhosa para a glória do Senhor. Amém. Apresentemos ao Senhor. Pai, louvamos a Ti por esta dádiva, por este presente. O Senhor que tem sido maravilhoso e que tem contemplado esta família com esta grande bênção, com a vida de Isaac vindo ao mundo, trouxe grande alegria para toda a família. Pai, pedimos juntos, juntamente com a Tua igreja, sobre esta criança as mais ricas bênçãos dos céus, que no seu crescimento, Pai, natural, crescimento físico, psicológico, espiritual, o Senhor possa abastecer com as ricas bênçãos dos céus, dar toda a assistência, fortalecendo a cada dia. Pai, colocamos diante do Senhor, nesta apresentação no culto público, para a Tua honra e para a Tua glória e o louvor do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar, queridos. Daqui a pouquinho nós já seguiremos para a mensagem, para a palavra de Deus. Hoje vamos falar o tema: passemos para o outro lado. E às vezes não é fácil passar para o outro lado, às vezes necessita de mais garra, né? Deus é tão bom que Ele está no controle de todas as coisas. Nada se perde aos olhos de Deus. E quero dizer com toda certeza, por aquilo que a Bíblia Sagrada nos traz, nos ensina, que nesta noite Deus está olhando para a sua vida. Ele contempla todas as suas necessidades. Talvez necessitando de um milagre, de algo tão especial, com urgência. Pode ter certeza que Deus se compadece, Deus tem grande compaixão e Deus está pronto para abençoar. Quando ao nosso olhar Deus está demorando, pode ter certeza que nisso está uma grande bênção de Deus. Quando ao nosso olhar o dizer de não é Deus, tenha certeza que o não de Deus é uma grande bênção para nós. O importante é passarmos por outro lado, para o outro lado, e Deus vai tomar nossa vida nas mãos dele, e nós passaremos do outro lado. Digam amém. Feche os olhos mais esse momento, coloque a mão no coração e peça para Deus uma palavra para a sua vida, que vem do céu, do trono de Deus, que vem do coração do nosso Senhor Jesus, para a sua vida, para o seu coração. Senhor, aqui estão os teus servos, os teus filhos, e humildemente estamos a te pedir, vem em nosso socorro. Senhor, nós temos nos alegrado em momentos de nossa vida, quando contemplando vitórias, conquistas, porém, em dados momentos e fases de nossas vidas, tem sido difícil, Pai, e nós contamos com o teu olhar meigo, com o teu olhar de compaixão, e que as tuas mãos se direcionem à nossa vida,
e lutem por nós, lutem em nosso favor. Ó Senhor Jesus, humildemente estamos aqui a te pedir, e que o teu Espírito Santo nos conduza na palavra que o Senhor quer trazer para cada vida. Que nenhuma pessoa que está aqui nesta noite saia sem a tua bênção. Que nenhuma pessoa saia sem a compreensão da tua palavra. Fale conosco, ministra em nós segundo a tua vontade. Que o teu nome seja exaltado e glorificado pelos teus feitos em nossas vidas. Colocamos a nossa mente diante do Senhor, para que os pensamentos errados, negativos, malignos, pensamentos perversos, de dúvidas, de incredulidade, possam ser retirados da nossa mente, e a obra do Senhor em nós, o teu Espírito Santo, possa nos trazer para nós a tua glória, a tua força, o teu poder. Pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Digam todos graças a Deus. Em pés, leremos Marcos, capítulo 5, leremos de 35 até o 41 inicialmente. Marcos, capítulo 4, 35 ao 41, tendo em mente o tema Passemos para o outro lado. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Os irmãos podem sentar, queridos. Temos aqui muitos irmãos que já estão nessa caminhada cristã há décadas, e outros há menos tempo, outros menos tempo ainda, e alguns dando início, começando esta caminhada. Nisto temos vidas com um pouco mais de experiência, mais maturidade, e outras pessoas menos experientes, menos maduras na fé. Tanto aqueles na frente, os de trás, todos nós continuamos a aprender do nosso Senhor Jesus. Nenhum da face da terra, por mais que tenha vivido já há décadas a vida cristã de boa aprendizagem, sabe tudo. Ninguém. Nós estamos aprendendo. Talvez nós dispomos ou nos esforçamos muito pouco para a aprendizagem bíblica. Talvez há alguém aqui que diz: graças a Deus, eu sou muito esforçado nisso, procuro estudar a palavra, não perco as oportunidades, eu procuro evitar as outras coisas que consomem ou consumiriam o tempo da minha vida, e eu vou sempre dar prioridade à palavra de Deus. Excelente escolha que estas pessoas fazem. Outras pessoas, já uma forma um pouco mais leviana de levar em frente a vida cristã, talvez gastam muito tempo com as coisas desta vida e muito pouquinho tempo se aplica em talvez ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Algumas pessoas até
seguem de um ar um tanto religioso, uma forma religiosa, de não entender, não quero ser fanático, o entendimento de alguns, fora justamente da raiz, da origem da Bíblia, acha que ler muito Bíblia, vir muito à igreja é ser fanático, quando fanatismo é aquela pessoa que tem as suas práticas religiosas fora da Bíblia Sagrada, isso é fanatismo. Mas aqueles que servem a Deus, que buscam servir mais a Deus, são servos e servas fiéis a Deus, e Deus quer justamente que todos nós nos tornemos assim. Se falar de fanatismo, de ler muito Bíblia, ficar muito perto de Jesus, os apóstolos eram fanáticos, e também olhando lá no Antigo Testamento, os profetas eram fanáticos. Bom, se entender que ser fanático é andar pertinho de Jesus, eu quero ser um. Quem quer ser, levante a mão. Se dizer fanático é estar perto de Jesus, eu quero ser mais fanático ainda. Viver, andar com Jesus é a melhor coisa que tem neste mundo. Os discípulos de Jesus, nós não sabemos a ocasião que ocorreu este texto, o acontecimento que relatou aqui Marcos. Se os discípulos já estavam talvez há uns 2 anos andando com Jesus, perto de uns 3 anos, pouco mais, pouco menos, uma vez que eles andaram com Jesus há aproximadamente 3 anos e meio. Jesus com 30 anos começa o ministério, e com 33 anos e meio é que ele vai à cruz. Nesse tempo os discípulos aprenderam, com certeza, muito mais do que nós aprendemos em décadas, porque eles andaram com Jesus. Nós temos que considerar andar com Jesus, ouvir diretamente dele a mensagem, difere muito do que nós hoje lemos e buscamos a compreensão, a inspiração de Deus. Eles então, já diretamente ouvindo dos lábios de Jesus em ensinamento, não apenas ouvindo o que Jesus ensinava, como também eles viam Jesus fazer os milagres, eles analisavam Jesus de todas as formas, eles viam Jesus curar paralíticos, cegos, surdos, mudos, leprosos e tantos. Eles não tinham chegado ainda a um grau de aprendizagem do que agora eles chegam. Nós também, em nossa caminhada, estamos aprendendo, e nós vamos aprender muito mais ainda. Chegaremos em fase de nossa vida, nossa, eu não sabia que era assim, coisa gloriosa. Tudo é experiência. Eles nesse dia, juntamente com Jesus, estavam cansados, bem à tardezinha, diz o texto, sendo já tarde, no início do que nós lemos aqui, o dia todo envolvidos no trabalho com as pessoas. Você sabe que pessoas cansam, viu? Pessoas cansam, tá? Tem gente que prefere cuidar de animais do que de gente. Não vou perguntar aqui quem prefere, para não ofender tanto as outras pessoas, tá? Pessoas cansam. Jesus lidava com as pessoas, os discípulos ajudavam Jesus a lidar com as pessoas. Pessoas são complicadas, cada cabeça uma sentença, e um quer uma benção aqui, outro quer benção lá, vem buscar benção para a sogra, para o avô, para o tio, para a tia, e todo mundo quer, e pessoas queriam comer pães e peixes, queriam enfim bênçãos de Jesus, cansados já, talvez eles pensavam assim, graças a Deus, começou a escurecer, e vão descansar. Quem é que, após um dia de trabalho cansativo, chegar à tardezinha, horário de encerrar o expediente, olha, graças a Deus, está encerrando, e vou para casa, um banho, um lanche, descansar. Levante a mão, quantos gostam disso aqui? Os discípulos e Jesus também gostavam. Não são diferentes não. Temos que entender que Jesus estava na condição, sendo filho de Deus, na condição física, como de nós. Ele tinha os mesmos sentimentos, tinha sede, tinha fome, tinha sono, cansava-se. A única coisa que ele não fazia era pecar. Jesus nunca pecou. A diferença de nós é que Jesus não conhecia pecado. Ele conheceu o nosso pecado lá na cruz, mas não pecados dele.
Ele nunca pecou. Portanto, estava Jesus cansado também, juntamente com os discípulos, e Jesus agora dá uma ordem para eles: nós vamos atravessar o mar. Ali, na verdade, era um lago. Por ser muito grande, um lago extenso, falavam que era espécie um mar. Trata-se na Bíblia às vezes mar e às vezes lago. E Jesus dá ordem, já comecinho da noite, bem à tardezinha, vamos do outro lado do mar. Eu acho que os discípulos pensaram assim: nossa, não acabou o serviço ainda, né? Quem é que trabalha numa empresa, que não vê a hora de terminar o serviço, vem o gerente, o chefe encarregado, o patrão: olha, tem uma peça, tem algo para fazer e precisa ficar aqui por mais algumas horas. Levante a mão quem já teve que fazer isso. Olha aí, ainda quando vem uma recompensa por isso, hora extra assim que paga bastante, e a pessoa precisa do dinheiro, fala: tá bom. Mas quando não, meu Deus, achei que está acabando o expediente e tem que ainda estender mais algumas horas. E os discípulos precisavam atender a voz de Jesus. Tudo que Jesus pedia para eles, eles precisavam estar prontos e aptos para dizer: sim, vamos. Nunca alguém pode dizer: não estou afim, eu quero descansar agora, amanhã a gente faz. Não, Jesus disse: vamos atravessar do outro lado da margem. Quando Jesus ele faz isso, não é por ele, nunca Jesus fez por ele. Tudo que Jesus faz é por nós, pelas pessoas. Do outro lado ainda Jesus tinha algo para fazer, os discípulos não sabiam. Nós, na nossa caminhada cristã, não sabemos amanhã o que vai acontecer. De repente surge amanhã notícia muito triste, notícia que nos deixa abalados às vezes. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que Jesus está conosco, hoje e sempre. Nós sabemos, porque nós já aprendemos isso, que Jesus nunca nos deixará. Diga amém. Eles, os discípulos, estavam aprendendo, e nós também estamos aprendendo dia após dia. Bem, alguns deles tinham experiência no mar, de pescaria. Temos talvez alguns aqui pescadores, e um bom pescador acaba tendo boas experiências no rio, no mar, onde pesca. E aqui tinha alguns bons pescadores, eram profissionais, deixaram esta profissão para serem discípulos de Jesus, deixaram de pescar peixes para pescar homens, vidas para Jesus, para o reino de Deus. Eles estavam no barco, Jesus cansado, pois ele liderava tudo. Quem lidera geralmente cansa um pouco mais. Era Jesus que fazia mais, os discípulos apenas auxiliavam. E Jesus deitou-se na polpa, num travesseiro, polpa atrás, e seguindo o rumo. De repente levantou-se uma tempestade. E essa tempestade, um vento forte, levantando ondas altas. E eles, alguns experientes, talvez davam ordem: façamos isso, façamos aquilo, faz isso, faz aquilo. E os recursos do ser humano, esses recursos acabaram. Não sabemos se Pedro, se João, se Tiago, qual que liderava nessa questão de entender do mar, de entender de tempestade, mas não dando certo não. E o barco começou a se encher, enchendo. E eles agora foram até Jesus e fizeram uma pergunta para Jesus, que a pergunta estava dando uma definição do tamanho da fé deles. A pergunta, o desespero identificava o grau de conhecimento que eles tinham de Jesus, porque eles estavam seguindo Jesus. Como que eles podiam aceitar que um dia Jesus morresse afogado? Eles morrendo junto com Jesus. Quem é que começou a caminhada com Jesus Cristo nessa trajetória cristã e vai perecer no meio do caminho? Deus vai descuidar de você? Deus vai deixar de te atender? Quem inicia a caminhada desta forma, porque não iniciou com esse Jesus
que de fato a Bíblia apresenta como forte e poderoso. O Senhor que estende as suas mãos e nos assegura, nos dá a força, vigor para nós prosseguirmos. Ninguém pode começar a caminhada pensando: qualquer dia eu vou me decepcionar com Ele, qualquer dia eu vou abandonar Ele. Quem começou assim já está fadado à destruição, à derrota. E os discípulos, com as experiências que eles tinham tido, e agora eles apresentam uma infantilidade. Eles vão acordar, os discípulos acordaram Jesus: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Que pergunta que eles fizeram? O Senhor não se importa que pereçamos? Nós vamos morrer, o Senhor está se importando com isto? Jesus, a princípio, não disse nada. Primeiro resolveu o problema, depois uma bronca neles. Jesus não dá bronca, primeiro ele resolve o problema, depois dá bronca. E é importante que a bronca venha, é importante. O pai diz assim para a criança: não corra que vai cair, não corra que vai cair. E a criança corre e cai. O pai não pode dar bronca antes, tem que socorrer a criança. Primeiro socorre, vai que o caso é grave, do que ficar dando bronca aí, não adianta nada. Socorre primeiro, depois dá a bronca. A bronca é importante para que a criança aprenda. Os discípulos mereciam ouvir também uma exortação, uma correção, uma advertência de Jesus. Então Jesus agora, primeiro despertando do sono, ele repreende o vento e diz assim ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou, tudo ficou bem calmo. Repentinamente mudou o quadro. Os discípulos só olhando para aquilo. Mas Jesus deixou de dar uma advertência. Por que vocês são tão medrosos? Era Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu e os demais, todos com medo. Por que vocês são tão medrosos? Aí Jesus fala sobre o nível da fé. Como é que ainda não tem fé? Como que nós adquirimos fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eles ouviam diretamente de Jesus, passaram a crer em Jesus, mas crer a que nível? Uma vez que eles estavam dizendo: o Senhor não se importa que vamos morrer afogados aqui? Irmãos, ninguém vai perecer nessa caminhada se você continuar perto de Jesus, junto de Jesus, a menos que você abandoná-lo um dia, aí vai perecer. Mas enquanto você está caminhando com Jesus, pode ter certeza, Ele garante a tua vitória. Ele garante a tua vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Bendito o nome do Senhor. Tudo tornou-se em perfeita bonança. Eles disseram assim, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Pedro para João, João para Tiago, Tiago para Tomé, Tomé para Bartolomeu: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem que é este homem? Nós vimos ele curar pessoas, vários tipos de enfermidades, mas nós nunca vimos ele determinar a natureza. Ele dá ordem à natureza, ele fala com o vento, ele fala com o mar, ele fala com a tempestade. Sim, queridos, esse é o Deus que nós servimos, o Deus que tem tudo sob controle. Às vezes nós nos desesperamos porque está faltando fé, queridos. Às vezes ficamos medrosos porque está faltando fé, queridos. Se nós de fato conhecêssemos a grandeza desse Jesus que nós servimos, nós não seríamos medrosos em fase alguma de nossa vida. Se nós de fato conhecêssemos esse Jesus tão poderoso, tão glorioso como de fato é, nós iríamos adquirir mais fé, cada vez mais. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Bem, por que aconteceu essa tempestade? Por que aconteceu esse vendaval, que levantando as águas, formando ondas altas e enchendo o barco de água, quase afundando, ao ponto de eles entenderem que pereceriam? Bem, sempre o inimigo de nossas almas, ele nos tentará desistir de nossa caminhada.
ele sempre vai tentar nos atrapalhar. Nós, quando temos algo para fazer, principalmente quando nós queremos fazer mais para Deus, nós podemos fazer para nós, mas Deus está esperando fazermos também para Ele. O que é fazer para Deus? Estamos aqui por conta da nossa vida, no dia a dia, nosso trabalho, estudos, família, lazer, divertimento, são coisas para nós, mas existe aqui na terra a obra de Deus, aí temos que fazer para Ele, e Deus está esperando que eu, você, nós façamos para Ele. Não podemos fazer apenas para nós, porque a vida um dia vai acabar aqui, irmãos, e se nós divertimos, se nós tivermos, se nós conquistamos, tudo vai ficar aqui, nada passará além. Agora, se nós fizermos para Ele, para a obra dEle, seguirá em frente tudo aquilo que nós então conquistarmos. É importante na prestação de contas diante de Deus, chegarmos com as mãos cheias nas obras de Deus. O que Deus espera de nós, irmãos? Tem gente precisando de nós. Tem gente precisando, irmãos, de nós. Tem pessoas se vendo aflitas ou na aflição. Tem pessoas desesperadas, tem pessoas pensando dar cabo na vida, tem pessoas que estão achando que melhor se suicidar do que viver, tem gente agonizada, tem família destruída, tem tanta gente chorando nesta noite, quantas pessoas que viveram um dia terrível, infernal, e nós estamos aqui na presença de Deus, e vidas estão esperando uma palavra nossa, uma oração nossa, levar uma palavra de conselho, de ajuda. Alguém do outro lado estava esperando uma bênção. Marcos capítulo 5, 1 ao 5 diz assim: Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Esta situação não é muito conhecida por muitas pessoas. Pregadores já tiveram experiências com isso. Dentre os casos que eu me deparei, alguns casos assim bastante complicados, mas nunca me esqueço de um. Esse me impressionou muito. Então, já lidando com pessoa endemoniada, que começou a destruir cadeiras, derrubar tudo. Um caso de pessoa bater o rosto na sarjeta, e veio polícia para atender, e veio pessoas, estive lá, e levaram na igreja, estava em Conchal, na igreja para orar, a pessoa endemoniada, não era pessoa louca, pessoa débil, pessoa com deficiência mental, era endemoniado. Outro caso, esse que mais impressionou, um rapaz por volta de 13 anos de idade, não tem precisão na idade, um adolescente muito magrinho, miúdo mesmo, e 10 enfermeiros não seguravam esse rapaz no hospital, 10 homens não seguravam, não é a força dele, força de demônios. Você não acredita, alguns não acreditam que isso existe. O texto aqui bíblico está dizendo um homem possuído por espírito imundo, e na verdade o texto diz que era uma legião. Legião são centenas ou milhares de demônios num corpo só. Veja que ele era possuído por esse espírito imundo. Quando ele viu Jesus chegar, já sair das águas à terra, ele já veio dos túmulos, diz o texto, ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes, se foi muitas vezes, é que em dado momento talvez havia assim um certo controle, de repente voltava a ser violento.
em dados momentos, talvez mais tranquilo, e outros momentos mais ferozes ainda. Momento que ele estava talvez um pouco mais tranquilo, colocava-se correntes nele, ele arrebentava as correntes, quebrava as correntes, despedaçava as correntes do texto, ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite, de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. A vida deste homem estava condenada, isto é, ninguém podia fazer nada, mas estava chegando alguém que podia fazer. Por isso, atravessou o mar, por causa deste homem, toda a tempestade como impedindo a chegada, mas quem tem Jesus, o barco não afunda e chega onde o Senhor determina. Diga amém. Quem tem Jesus vai chegar onde Jesus determina. Se Jesus determina para você a vitória, você vai chegar lá. Diga graças a Deus. Bem, Jesus lida agora com esta situação assim. Quando ele sai das águas, de longe já vê este homem saindo dos túmulos. E diz: sai, pode sair deste homem, deixa esse homem, pode sair. E esse homem, tomado por demônios, num momento, um ato de prestar uma adoração a Jesus. Jesus não aceita a adoração de demônios. Ele fez um pedido para Jesus. Foi o único caso que Jesus conversou com esses demônios. Nós não temos na Bíblia outros casos. Tem igreja que entrevista demônio, dá testemunho de demônio, mas Jesus só uma vez fez isso, só para nós termos aqui também esse ensino, que existe pessoas possuídas por legiões. Nós não saberíamos. É o único texto que apresenta na Bíblia, porque Jesus fez a pergunta: qual é o teu nome? Legião, porque somos em muitos. Só isso. Não ficou entrevistando, perguntando por que entrou, quem que mandou, que trabalho foi feito, não, nada, precisa. Jesus perguntou isso, está relatado para nós aqui, sabemos que pode um caso assim acontecer, de legião estar no mesmo corpo. Ele fez um pedido e Jesus atendeu. Permita-nos que não saiamos aqui dessa região, deste lugar, e que entremos naqueles porcos. Existiam porcos ali próximo, e alguém talvez lendo o texto, na condição que vive hoje, pode dizer: mas Jesus não fez o certo de permitir que os demônios entrassem nos porcos. Bem, temos que saber que nesse tempo aqui, não era comum, permitido um judeu criar porcos. Porco, a carne, ela é imunda, impura, não podia ser alimento para o judeu. Então não podemos olhar o aspecto hoje com o aspecto dos dias de Jesus. Então, porcos não serviam para sacrifício, da parte das leis que Deus colocou para Israel, não. Porém, existiam outros que faziam sacrifícios aos seus deuses e usavam os porcos. Então Jesus prontamente permite que eles entrem nos porcos, e os porcos já se jogam no despenhadeiro e morrem todos. Muitas pessoas viram esse acontecimento. O homem ficou livre dos demônios, em perfeito estado. Agora, nunca tinha alguém presenciado ele desde quando começou, não sabemos quando. O homem está em perfeito estado. Foram contar para os que cuidavam dos porcos: olha, aconteceu algo aqui que nós vimos. O homem veio do outro lado da margem, dando ordem, e o homem pediu para entrar nos porcos. Na verdade, os demônios pediram. Jesus, este homem, autorizou. Esse homem ficou livre, limpo, agora não mais possesso por demônios, está em perfeito juízo, perfeito estado. É triste, irmãos, que as pessoas acabam não aceitando o bem, o bom, o certo. Versículos 16 ao 20 diz assim: os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado, e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir
com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Tem gente que quer ficar nas coisas erradas, tem gente que acostuma com o erro e não quer mudar de vida, não quer deixar os pecados, as maldades da sua vida. Tem gente que gosta de viver na sujeira. Quando é convidado para sair da vida errada, a pessoa pensa muito: sabe o que compensa eu deixar todas essas coisas que eu faço? Me dá prazer de falar palavrões, xingamento, brigar, discutir, roubar, matar, fazer tantas essas coisas, me dá prazer eu deixar essa vida agora para ficar aí ouvindo mensagem de Bíblia, falando de Deus. Pessoas pensam muito. Jesus libertou um homem, ninguém podia prendê-lo, ninguém podia amansar este homem, ninguém podia fazer nada em favor dele. Agora que Jesus o liberta, as pessoas, diz assim o texto, pediram com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Vai embora daqui. Que mal Jesus fez? Tem gente que não quer Jesus na sua vida, porque quando Jesus entra em nossa vida, Ele nos perdoa, limpa-nos, Ele nos justifica, nos santifica e nos prepara para seguirmos rumo ao céu, a vida eterna com Ele. Tem gente que não quer Jesus, porque eu tenho que deixar a minha vida que eu faço, bem, se está contente com a vida que leva, Jesus não pode fazer nada, Ele só faz quando há permissão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas se não ouvir a voz de Jesus e não abrir a porta, ele não entra, ele não é intruso, ele não arromba a porta, ele simplesmente vai respeitar a nossa decisão. Tem gente que não quer Jesus mesmo, e insistiram para Jesus ir embora dali, sai de nossa terra. Jesus só foi lá para libertar um homem. Jesus passou tudo o que passou no mar, enfrentando a tempestade, junto com os discípulos, para libertar um homem. Veja que Jesus, voltando no barco, ele foi lá por causa de um homem, de uma vida. Jesus deu a vida por nós. Se precisasse Jesus morrer novamente por mim, por você, ele morreria novamente, para provar, mostrar o quanto nos ama. Mas tem gente que Jesus pode morrer 1000 vezes, não adiantar nada, ele quer viver a sua própria vida. Aí então, Jesus entrando no barco, o homem que estava livre, libertado, ele foi até Jesus e pediu: eu queria ir no barco contigo, eu posso? Eu quero seguir também contigo. Diz o texto que Jesus não permitiu, porque andar com Jesus, irmãos, não é para qualquer um mesmo, irmãos, não é para qualquer um. Fazer a vida dos discípulos não era fácil, irmãos. Às vezes a gente fala de Pedro, que ele negou Jesus 3 vezes, falamos de Tomé, que duvidou da ressurreição de Jesus, de um de outro que apresenta os erros e pecados, mas não era fácil, irmãos, andar com Jesus, estar no comando dele. Veja que falamos aqui no fim da tarde, quase início de noite, vamos atravessar o mar, passar a noite escuro, aquele mar agitado, impedido de ir, porque lá estava alguém precisando de Jesus, mas Jesus, ele segue em frente, ordem e comando dele, tudo acontece, e agora este homem quer também ter essa vida, não tinha preparo para isto, irmãos. Não tinha preparo para isto. Jesus disse: não, você não pode ir com a gente, mas eu quero que você faça uma coisa. Vá para a sua casa, para os seus parentes,
conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Tá bom? Você faz isso? Com certeza, sim, Senhor, farei isso. Queria ir com o Senhor, já que eu não posso, então eu vou obedecer o que o Senhor pede. Eu vou voltar para minha casa e vou contar para os meus parentes tudo o que o Senhor fez por mim. Quantas pessoas aqui presentes receberam tanto de Jesus, principalmente a salvação, tem nova vida em Cristo, tem muito para contar para os seus? Levante a mão. Esse homem, irmãos, não foi dito por Jesus assim a eles, tem que falar do que o profeta Isaías falou, Jeremias falou, Ezequiel falou, do que aconteceu lá com Davi, Daniel. Não, talvez não sabia nada disso, porque era iniciante. Tem gente, eu não sei pregar o evangelho, falar para as pessoas de Jesus. Você não sabe falar o que Jesus fez na sua vida? É só isso. Não precisa falar o que Jesus fez na minha vida, fala o que fez na sua vida, já basta. Este homem, então, diz o texto assim: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, 10 cidades daquela região, tudo que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Ele foi proclamar, gente, porque o texto diz que contaram para ele o estado dele. A pessoa endemoniada que está possessa, ela não sabe nada que acontece enquanto está possessa, porque ela é tomada por demônios, ela não sabe, tá? Tem pessoas que se embriagam e acontece quase a mesma coisa, perde o juízo, não sabe nada das palhaçadas que fez. Não sei se alguém é prova disso, pastor, verdade, fazia cada bobagem aí, dia seguinte contar tudo para mim, o que eu fiz, só fiz palhaçada, é quase assim. O álcool toma conta da mente, tá? E a pessoa vira um palhaço aí, só faz coisa errada, nunca faz coisa certa. Engraçado, né? E esse possesso por demônio, contaram para ele da vida que ele levava. E você vivia nos túmulos aí, acorrentava você arrebentava as correntes. Aí esse homem chamado Jesus, ele disse: sai demônios, pode sair. Chegou a hora de sair, e você ficou liberto. Demônios saíram de você, entraram os porcos, morreram afogados todos, e você agora ficou livre. Ele então proclamou o seu testemunho, contando para as pessoas: olha, eu era endemoniado, tem as marcas aqui, me cortava com pedras, olha as marcas aqui, me acorrentavam, eu era possesso por demônios. Um homem chamado Jesus me libertou. Não sei qual o tipo de vida que você levava, mas você pode dizer que Jesus te libertou de toda e qualquer situação da sua vida. Jesus foi maravilhoso na tua vida, diga amém. Eu quero fazer o fechamento, o encerramento com esta palavra, e na verdade um desafio. Veja que um homem que não tinha experiência nenhuma com Jesus, porque ele sabia de Jesus nada, nem fé ele tinha, porque estava endemoniado. Jesus se interessou por ele. Talvez nenhum de nós veio a buscar Jesus, mas Jesus nos buscou. O que nós sabíamos de Jesus, a não ser algumas coisas religiosas, e datas de Natal, de Páscoa, de ressurreição? Só isso nós sabíamos, nada mais. Pessoas pegam a Bíblia para ler, já fica enjoativo, porque para muitas pessoas é um livro religioso, de religião, não dá prazer. Pessoas pegam outros livros, mas não pegam a Bíblia Sagrada. Quando o Senhor abrir a mente para começar, nossa, que gostoso, quanto tempo eu perdi na vida, que livro maravilhoso, é o livro mais atual de todos os livros, é a fonte inesgotável da sabedoria de Deus que está aqui nesse livro. O livro é atualizado, é moderno, apesar da escrita dele ser de milênios ou décadas, mas aqui temos, irmãos, a boca de Deus a falar conosco, quando a Bíblia se abre e nós começamos a ler. Que maravilha, estou compreendendo o amor de Deus para mim. Diga amém, diga graças a Deus. O desafio é, este homem que nada sabia de Jesus, contaram para ele depois de libertado da possessão demoníaca, ele foi falar para as pessoas a bênção que recebeu.
Quantas pessoas à nossa volta precisam de nós, irmãos? Uma palavra nossa, um conselho nosso. Parentes, amigos, conhecidos precisam de uma ajuda nossa. Não podemos apenas cuidar de nós mesmos. Eu contei de manhã, e o que eu contei já umas 2 vezes, me lembro que eu já falei aqui, 2 ou 3 vezes, somente para apresentar que precisamos ajudar as pessoas, principalmente levando o evangelho para elas. Diz que um homem se perdeu na neve. Ele olhava, só tinha neve, gelo, pisava no gelo, estava se congelando. Não tinha forças para caminhar mais, estava sozinho. Ele pensou, não tenho mais força, estou me congelando aqui e vou sentar e esperar a morte. Ele achou um lugar pouco volumoso, parecia um tronco de uma árvore coberta de gelo. Ele sentou ali e disse, daqui eu vou partir para a morte agora. Mas para sua surpresa, mexeu aquele lugar que estava sentado, mexeu um pouquinho. Como que pode mexer? Ele então, curioso, começou a tirar a neve, o gelo dali, e viu que era uma pessoa, estava viva ainda, talvez à beira da morte. Ele retirou todo neve, o gelo, colocou de pé, bateu aqui, bateu lá, aqueceu aquele corpo, e por ajudar, por aquecer, ele também se aqueceu. Quando se faz para alguém, pode ter certeza que você faz para você mesmo. Quando você leva a palavra para alguém, você evangeliza alguém, está trazendo vida para você também, trazendo saúde espiritual para você. Você está recebendo bênçãos de Deus. Diga amém. Se nós não conseguimos fazer o que os discípulos fizeram, os apóstolos, de andar lado a lado com Jesus, como este que estava liberto, não pôde caminhar com os discípulos, mas uma coisa nós podemos fazer, e o Senhor Jesus recomendou a ele, e ele fez, e nós podemos também ser recomendados por Jesus e fazer, contar para os nossos parentes, amigos, o que Jesus fez em nossa vida. Feche os olhos, queridos. Amado Deus eterno, Pai celestial, nós recebemos a Tua palavra e fomos agraciados mais esta noite com a Tua palavra. Bendito seja o Teu nome, engrandecido seja o Senhor, que nos tirou das trevas, nos transportou a esta maravilhosa luz e nos deu vida eterna. De criaturas simplesmente que éramos, passamos a ser filhos de Deus. Velha criatura para nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Obrigado pelo teu amor por nós. Obrigado pela tua compaixão por nós. Obrigado por estender tuas mãos, teus braços fortes em nossa direção e nos alcançar com poder. O Senhor nos libertou. O Senhor nos fez trilhar este caminho agora, com rumo certo ao céu, a vida eterna contigo. Uma vez que passamos a conhecer o teu plano, teu propósito, teu amor, conhecemos agora o Senhor Jesus, que morreu por nós, que entregou-se para morrer em nosso lugar. Senhor, que o teu poder seja manifestado em nossas vidas, abrindo mais e mais o nosso entendimento, quebrantando ainda mais o nosso coração. Só o Senhor pode fazer isto. Não é papel do homem convencer, muito menos converter alguém, mas é obra do teu Espírito Santo. Faça esta obra, Jesus. Manifesta o teu poder, manifeste a tua graça em nossas vidas. Com armas de fé, em pés e cante para Jesus. E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos.
teu trono acima está. Teu nome Mutável é. o inferno não prevaleceu, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Teu nome é grande, Senhor. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Teu nome seja engrandecido, teu nome seja exaltado, para sempre, para sempre. Tu és o grande eu sou. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha tanto, ele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, declare, santo, mais forte, é o Senhor Deus poderoso. Teu nome seja engrandecido, Senhor. Tu és digno de louvor. Tu és digno de toda honra, toda glória, pois santo é o teu nome, santo é o teu nome, santo é o teu nome. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. A igreja canta. Santo. Cante mais alto. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Graças a Deus. Nós vamos apresentar diante de Deus nossas contribuições nesta noite, com muita alegria, desejo de fazer a obra do nosso Deus prosperar e crescer a cada dia mais e mais. Consagre a Ele neste momento o seu melhor, seu dízimo, a sua oferta. Você que trouxe nessa noite, quem sabe alguém que já o fez através de Pix ou qualquer outro meio, transferência digital, você tem a oportunidade neste momento de apresentar diante de Deus, como a Bíblia nos ensina a orar antes de dar, de oferecer ao nosso Deus, entregando sempre com alegria o nosso melhor. Com as mãos para o céu. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, estando na tua casa, podendo ser participantes desta casa, participantes desta obra, participantes do Evangelho do Senhor sendo anunciado, ó Deus, sobre nossa cidade, estado, país, sobre o mundo. Senhor, queremos
Senhor, como participantes e tendo esse privilégio, contribuir para a tua obra, através dos nossos dízimos e ofertas, ó Deus, tudo conforme nos ensina a tua palavra, os princípios espirituais que o Senhor deixou para nós, para a vida espiritual, para a vida financeira, em todas as áreas da nossa vida, Senhor, e assim consagramos diante de ti toda a contribuição que o teu povo, teu servo, a tua serva tem trazido à tua casa, ó Deus. Que, Senhor, que todo recurso possa fazer prosperar e crescer o Evangelho, e mais vidas, mais famílias sendo alcançados através da verdade do Senhor Jesus. Abençoe a todos que assim têm realizado e feito com alegria, ó Pai. Que as mãos dos céus estejam estendidas, abençoando abundantemente cada vida e família que assim tem feito com alegria. É a nossa oração e clamor no nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Com alegria ofereça o seu melhor na presença de Deus. Aquele que
gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim, ó. Diz a Bíblia que dos lábios das crianças sai o perfeito louvor. Nós vamos orar pelas crianças. Se tiver mais crianças aí que não participaram, 2 ocasiões nesse mês, 2 sábados ocorreram a escola bíblica de férias. Sábado, ontem e o anterior. Então muitos pais trouxeram as crianças para aprender da palavra de Deus, a história da Bíblia. Fizeram bem assim, esses pais que assim fizeram. Às vezes a igreja promove um trabalho tipo como este, e os responsáveis, eles dispõem de tempo, investem tempo, preparam as lições, todo esforço, sem ganhar um centavo sequer, vem para proporcionar à família, aos pais, algo bom e às vezes não valorizado por alguns pais. E põe a mão na consciência, pais, próxima vez que tiver eventos, esforce, traga, viu? Não deixe de fora não. Nós vamos orar, os juniores estão lá no salão superior, com o culto especial deles, temos 53 juniores no salão superior, participando desse culto simultâneo, eles estão lá, nós aqui. As crianças tiveram momentos também durante o culto simultâneo, a aulinha deles também, e vamos orar. Eu até tinha sugerido, mas foi em cima da hora, que os juniores descessem também, para orarmos juntos, mas estão lá num processo também de oração por eles, um por um, tá? Então deixe-os orar lá, não há problema algum,
talvez não chegue aqui a tempo mesmo. Eu pedi que, se tiver mais crianças, venham para cá, pais com crianças no colo, pode vir junto, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, tá? Pode vir à frente, nós vamos orar. As crianças, elas necessitam muito de cobertura espiritual, e visto as grandes maldades neste mundo, lamentavelmente, por melhor que o local, talvez onde é levado, na escola, na creche, por melhor que seja intencional, mas às vezes ocorrem coisas terríveis, tristes, e que não contento dos pais, os pais que às vezes querem que as crianças, os filhos sigam rumo à aprendizagem cristã, e às vezes é passado totalmente o contrário. E vivemos num mundo bastante estranho, no tempo daqueles que já têm mais de 50 anos, tempo de escola, não tinha tanta maldade. Hoje tem muita maldade. Quando se ouvia dizer que numa escola, na idade de 9, 10, 11, 12 anos, ocorria fator assim, drogas dentro das escolas. Quando que em décadas passadas nós chegamos a ouvir isso? Jamais. E hoje é muito comum, as crianças estão seguindo, necessita sim de instrução escolar, precisa estudar, mas nós precisamos dar toda a cobertura com a nossa oração, os pais envolvidos também na aprendizagem bíblica, em casa, não perca tempo, deixa menos tempo na televisão, menos tempo no videogame, menos tempo com outras questões, e abre espaço para ensinar a Bíblia. Os pais são os primeiros professores, tanto do ensino secular, quanto ensino bíblico. Os pais são os primeiros professores, não percam tempo, tá? Estão chegando os juniores, deu tempo, vamos orar também, são crianças, juniores de 9 a 13 anos, depois já passa a ser adolescente, né? Então hoje vamos orar, apresentar a Deus nossas crianças e nossos juniores. Tem mais criança aí no colo de alguém? Pode vir mamãe, papai, pode vir. Alguém da família atrás? Isso, pode todos vir aqui à frente, vamos orar, dar toda essa cobertura, pedindo a graça de Deus. Olha que bênção, pais, parabéns por trazerem os filhos, viu? Na casa do Senhor, aprender o ensino bíblico, um mundo tão mal, tanta coisa errada. Se nós não cuidarmos, irmãos, dos nossos filhos, quem vai cuidar? Temos que cuidar, buscar toda a proteção de Deus, ensino bíblico, para que cresçam neste caminho, uma vez que a Bíblia ensine a criança no caminho que deve andar. Esse ensinar, irmãos, não é apenas falar, mas viver em casa, viu? Viva o que ensina a criança. Não adianta falar coisas bonitas da Bíblia, quando chega alguém em casa, bate na porta, aperta a campainha, ou lá na frente, alguém querendo falar, e o pai fala assim, fala que eu não estou. A mãe fala que eu não estou. Ensinando a criança a contar mentiras. Aí você desprega o ensino bíblico, tá? Ensine com a vida, dê bom testemunho. Igreja de pé agora, papais, todos, vovós, titios, todos vamos orar, com as mãos para cá estendidas, vamos colocar nas mãos de Deus. Pai, aqui estão essas crianças, juniores, desde esses de colo, esses recém-nascidos, Pai, esses que estão já partindo para a adolescência. Pai Santo, sabemos como o mundo está, sabemos a maldade neste mundo. Diz o apóstolo João, o mundo jaz no maligno. O Deus desse século cegou o entendimento de tantas e tantas pessoas, diz a tua palavra, Pai. Mas estas crianças juniores estão sendo colocadas nas mãos do Senhor, certamente aos cuidados dos pais, dos responsáveis, mas o Senhor está na dianteira, no controle. Colocamos, Pai, diante do Senhor, para que dê sabedoria aos responsáveis,
aos ensinadores, àqueles que ensinam, Pai, começando em casa, com os ensinos bíblicos e também aproveitando todo momento que a igreja proporciona para dar o devido crescimento. Dê a bênção, Pai, cubra com a Tua graça, com as Tuas mãos fortes, não permita que o inimigo de nossas almas encontre brecha, abertura, para trazer qualquer perturbação, trazer qualquer maldição, trazer qualquer prejuízo, trazer sofrimento. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, crendo no Teu poder, na Tua força, a bênção, Pai, o sucesso de cada um deles, crescimento em todos os aspectos, que sejam homens e mulheres, Pai, que sirvam ao Senhor com alegria, seja exemplo também para os seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, pedimos a cobertura dos céus sobre todos, para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Amém. Pode voltar aos seus lugares. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Receba os filhos aí, já no lugar. Os irmãos podem sentar. Até que deixemos livre aqui à frente. Já quero despedir abençoando vocês que estiveram participando conosco pelas redes sociais, lá no Facebook, nossa página, no canal também do YouTube e também na TV Leme, que nós também temos o programa TV Leme, para abençoar todos vocês. Deus abençoe, fiquem na bênção, fiquem na paz.